Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ivan Velasquez e o papo de hoje é sobre história do seguro. Você tem ideia de há quanto tempo existe o conceito de seguro no mundo? 100, 500, 1000, 3000, 5000 anos? Vamos descobrir juntos? A história do seguro é recheada de fatos interessantes, e mesmo fazendo aqui um resumo dos principais fatos, o vídeo ficou um pouco longo, mas assistam até o final que vale a pena e vocês vão se surpreender. China, 3000 anos antes de Cristo. No Império Chinês, as frágeis embarcações levavam parte da mercadoria de cada comerciante. Assim dividiam o prejuízo em caso de acidente, ou seja, naquela época já tinha o conceito de que é melhor dividir e no mesmo barco ter mercadoria de várias pessoas, e se tiver um prejuízo, cada um tem um pequeno prejuízo, do que cada um levar sua mercadoria no seu próprio barco e se afundar, o prejuízo era maior. Olha que interessante isso. Egito, 2500 a.C. Na construção da Grande Pirâmide haviam muitos acidentes. Foi criada a Caixa de Trabalhadores para compensar o trabalho dos acidentados. Tudo isso graças aos registros feitos no recém-criado papiro, ou seja, era uma civilização conhecidamente avançada e que para essas grandes obras, com certeza trabalhavam milhares de trabalhadores, muitos se machucavam. Então eles já registravam quem estava afastado e através dessa Caixa de Trabalhadores eram compensados esses trabalhos para que suas famílias não fossem prejudicadas. Mesopotâmia, 2300 a.C. Na região da Mesopotâmia foi criada uma convenção de transportadores de camelos. Se não entregassem os animais, eram severamente punidos, a não ser que provassem não serem responsáveis pelo ocorrido. Vejam aqui o conceito de responsabilidade civil. Então eles se incumbiam de levar os camelos para seus proprietários e se acontecesse alguma coisa e eles não provassem o que aconteceu, eles assumiam o prejuízo ou sofriam outras sanções que eu não quero nem imaginar o que seria naquela época, né? Grécia, 900 a.C. Surge na Grécia a Lei de Rhodes, que tratava dos perigos do mar. Se durante uma viagem fosse preciso jogar mercadorias ao mar para o bem de todos, o prejuízo era compensado por todos posteriormente, ou seja, eles estavam no mar, já se sabia dos perigos da navegação e eles levavam vários mercadores com várias mercadorias. Teve um problema, tem que jogar fora as mercadorias para salvar as pessoas? Legal, sem problemas, vamos jogar fora. Depois, quando voltassem, eles se reuniam, juntavam cada um, davam um pouquinho e ressarciam os demais. Então olha esse conceito aqui de seguro muito claro já sendo criado. Grécia, 500 a.C. O aumento dos riscos da atividade marítima faz com que os comerciantes se agrupem e criem um fundo de recursos para que ninguém arcasse sozinho com seu prejuízo. Nasce o mutualismo organizado, ou seja, eles perceberam que aumentou a navegação, aumentaram os riscos, aumentaram os prejuízos. E não bastava mais apenas você, depois de um prejuízo, tirar dinheiro do bolso para ressarcir os prejudicados, que eles percebiam que às vezes poderia não ter dinheiro disponível na época. Então foram criados fundos de recursos, que hoje seriam as reservas técnicas das seguradoras. Por quê? Se acontecesse alguma coisa, eles recorriam a esse recurso e ajudavam as pessoas que precisavam. Então isso é o mutualismo organizado. Então você já tem a união das pessoas, depósitos periódicos para formar um fundo para suprir possíveis prejuízos. Muito legal isso. No Vaticano, 1185, ou seja, tinha passado boa parte da Idade Média, né, que foi infelizmente um retrocesso para a nossa humanidade, né? Mas olha só, o Papa Alexandre IV determina a criação de um seguro obrigatório destinado a repor o prejuízo de roubo de bens eclesiásticos. O mesmo acontece com os bens dos militares, mercadores e burgueses da Diocese de Rhodes, ou seja, seguro contra roubo.
Então já nascia o conceito que hoje existe nos seguros empresariais, né, contra roubos de mercadorias, matéria-prima, etc. E o seguro residencial, que nós, pessoas físicas, usamos para o quê? Para proteger os nossos bens. Então hoje, além do roubo, a gente sabe que tem proteção contra incêndio, raio, fumaça e muitas outras coisas, né? Mas olha só, em 1185 já tinha esse conceito. Itália, 1318. Especula-se que a publicação da Ordenação de Pisa seja a primeira legislação conhecida sobre seguro nos moldes atuais, ou seja, foi em 1318 ou 1385, existe uma dúvida na data, que saiu o primeiro texto legal falando já de garantias, de direitos, de obrigações, tanto de segurados como de seguradoras. Então já é o primeiro texto legal falando de seguros. Ainda na Itália, em 1347, com o final da Idade Média, o transporte marítimo se fortalece e em Gênova foi feito o primeiro contrato de seguro e emitida a primeira apólice também para um transporte de mercadorias entre Gênova e a ilha de Mallorca. Então ali já estava oficializado o primeiro contrato, a primeira relação jurídica mesmo entre seguradora e segurado. Olha há quanto tempo isso aconteceu. Holanda, 1569. Lisboa ainda controlava o comércio marítimo internacional, mas grande parte dessa fatia do mercado foi transferido para a Bélgica e para a Holanda, onde surge a primeira grande e moderna seguradora, a Companhia das Índias Orientais. Então aqui na Holanda, que é realmente até hoje um berço da navegação, né, onde tem um dos portos mais movimentados do mundo, nascia a primeira grande seguradora moderna. Aqui já se falava de estatística, de atuária, né, de probabilidade de acontecer um risco, de normas, garantias e coberturas mais elaboradas. Então aqui já foi um grande avanço. E a coisa avançou tanto que em Portugal, em 1578, é criado o cargo de corretor de seguros, com o objetivo de regulamentar e fiscalizar as operações. Acabavam os abusos que geravam prêmios muito altos e dificuldade na regulação dos sinistros e pagamento de indenizações. Seu papel é de intermediário exclusivo entre segurado e seguradora. Bom, eu como corretor de seguros vou me atentar um pouco a esse item porque ficou claro então que precisava de alguém que intermediasse o negócio entre segurado e segurador para evitar abusos que as seguradoras poderiam cometer em relação à precificação do seguro, né, e dificuldade na regulação de sinistro. O que é regulação de sinistro? Hoje em dia é simples de explicar isso. Quando existe lá um sinistro, um carro que bateu ou foi furtado, uma casa que se acidentou, uma pessoa que veio a falecer, então é preciso que o segurado faça o aviso de sinistro, aí a seguradora começa todo o processo de recolhimento de dados, de informação, análise, verificar se o que aconteceu, o evento que aconteceu, está coberto pelo contrato de seguro, se existe ou não alguma irregularidade e no final do processo se define. Foi aprovado, vamos indenizar. Não, olha, tem alguma pendência, vamos verificar. Não procede a indenização, não vamos fazer o pagamento. Então é muito importante o papel do corretor nesse processo. E até hoje isso é muito importante. Então o papel do corretor é de valorizar, respeitar e garantir os direitos do segurado, mas também de levar para a seguradora riscos de acordo com o que ela está oferecendo e dentro dos critérios estabelecidos. Inglaterra, 1583. Emitida a primeira apólice de seguro de vida pela Real Bolsa de Londres para 16 mercadores da Câmara de Seguros. O prêmio anual por segurado era de 32 libras e se um deles morresse nesse período, os beneficiários receberiam 400 libras. Olha que coisa interessante, fazendo uma conta rápida, 32 libras representa 8% das 400 libras que era o valor de indenização. Então já se pagava 8% anual do valor a ser indenizado. Nos dias de hoje, esse valor é infinitamente menor. Por quê? Naquela época, a massa, né, a quantidade de segurados era muito pequena. Então a chance de acontecer um risco era muito grande e ter um impacto na reserva
reserva técnica da seguradora, né? Então se cobrava muito alto. Hoje, como aumentou muito o número de pessoas e de empresas que fazem seguro, então a tendência é que o valor do prêmio proporcionalmente diminua muito. Agora, o Brasil ainda tem uma quantidade muito pequena de pessoas e empresas que fazem seguro. E se hoje essa taxa já é muito menor que 1%, por exemplo, com o aumento das pessoas e empresas fazendo seguro, essa taxa vai diminuir mais ainda. Mas isso é um papo para um próximo vídeo. E no Brasil? Quando e como começou a história do seguro? Vamos lá. 1808, com a abertura dos portos ao comércio internacional, surge a primeira seguradora, Companhia de Seguros Boa-Fé, operando apenas com seguros marítimos. Olha que interessante, Boa-Fé foi o nome da primeira seguradora nacional, que é a base de todo o contrato de seguro até hoje, inclusive a base do nosso Código Civil. Então a Boa-Fé, ou seja, eu apresentar para a seguradora realmente meu risco real, minhas informações reais, meu perfil real, é o que vai garantir que, havendo um evento, um sinistro, a seguradora poderá de forma rápida regular esse sinistro e pagar a indenização. Então, boa-fé é a base dos contratos de seguros. 1835. Eu quis aqui colocar uma informação de previdência, mas que é muito relevante. Lançada a primeira previdência privada brasileira pela Mongeral. Foi proposta pelo ministro da Justiça, Barão de Sepetiba, oferecendo pela primeira vez planos com características de facultatismo e mutualismo. Mongeral, uma seguradora muito idônea, respeitada, que até hoje atua no nosso mercado de forma muito séria. Então, gente, previdência privada, 1835. E até hoje eu escuto de pessoas: ah, mas previdência privada no Brasil é muito recente, é muito jovem, será que vai ter garantias ou não? Olha quando começou. Para terem uma ideia, a Previdência Social foi implantada no Brasil em 1923 pela Lei Eloy Chaves, mas isso é um tema para o próximo vídeo, inclusive, que vocês vão saber daqui a pouco, tá? E por que características de facultatismo e mutualismo? Porque o facultatismo é a opção que a pessoa tem de aderir ou não ao plano, e mutualismo é porque também era esse conceito já de dividir os riscos ali com as pessoas. Então, além da previdência, existiam coberturas para morte e invalidez, que até hoje tem, não só nos planos de previdência complementar, como também na previdência social, né? Auxílio-doença, pensão por morte, renda por invalidez e outros mais. Entre 1850 e 1862, aconteceram fatos que solidificaram muito o nosso mercado. Por quê? Porque foi promulgado o Código Comercial Brasileiro, de fundamental importância para o desenvolvimento do mercado e surgimento de inúmeras seguradoras. Iniciavam as atividades com seguros terrestres e de vida. Chegavam ao Brasil as primeiras filiais de seguradoras estrangeiras, mas que mandavam seus recursos para suas matrizes. Então, nesse período, além do seguro marítimo, também se viu a necessidade de garantir o quê? O seguro terrestre. Afinal de contas, as mercadorias vinham por mar e seguiam por terra. E também os riscos de vida dessas pessoas que transportavam essas mercadorias, né? Então foi um período muito forte para a gente. Então surgiram muitas seguradoras nacionais e já começaram a chegar as estrangeiras. Só que um detalhe, as estrangeiras podiam naquela época mandar seus recursos para a sua matriz no país de origem. Que recursos? Além do lucro, as reservas técnicas também, ou seja, aquele dinheiro que garantia o pagamento da indenização. E, em vez de ficar no Brasil, iam para fora. Só que isso mudou rapidamente. 1895, foi promulgada a Lei 294 em 5 de setembro, tratando exclusivamente das seguradoras estrangeiras de seguro de vida, determinando que suas reservas técnicas fossem formadas e aplicadas no Brasil, para fazer frente aos riscos aqui assumidos. Então, a partir dessa lei, toda empresa de seguro de vida estrangeiro não podia mais mandar dinheiro para fora, mandar a reserva técnica, os recursos técnicos de indenização. Então eles tinham que ser mantidos aqui no Brasil e aplicados aqui no Brasil. E isso foi um grande avanço já da nossa legislação. 1901, criada a Superintendência Geral de Seguros com o Decreto 4.270 de 10 de dezembro.
estava regulamentado o funcionamento das seguradoras de vida, marítimos e terrestre, nacionais ou estrangeiras, já instaladas ou que viessem a se instalar no Brasil. Ou seja, com esse decreto já ficou tudo definido, como deveriam funcionar os seguros, como deveriam ser estabelecidas as seguradoras e também como as novas que viriam para o país, quais seriam as regras que eles iriam implantar. Então, gente, nós estamos falando aqui de 116 anos atrás, ou 115 anos atrás, já tínhamos muito claro já como deveria funcionar a regulamentação das seguradoras e dos seguros. 1916, acontece o grande avanço jurídico no campo de contrato de seguros. Porque foi sancionada a Lei 3.071, que promulgou o Código Civil Brasileiro, com um capítulo específico para o contrato de seguro. A soma do Código Civil e do Código Comercial resulta no que é chamado de direito privado de seguro. Ou seja, que legal, e nessa época o Código Civil já tratava de um capítulo específico de seguro. De novo, falando de direitos, obrigações e garantias, tanto do segurado quanto do segurador e também do corretor de seguros, que já fazia parte do processo nesse momento aqui. Tá? Agora, as pessoas eu volto a dizer, muita gente fala, mas que garantia que eu tenho se eu fizer um seguro, se eu fizer uma previdência complementar, vai acontecer alguma coisa, e se a seguradora quebrar, não sei o que lá. Gente, já existe, está aqui há muitos anos no Brasil, de forma muito constituída e muito clara, a questão do direito do privado do seguro. Então esse tema já é muito discutido entre advogados, entre promotores, entre juízes, já existem muitas ações, muitas coisas acontecendo, muitas garantias. Então essa estrutura do direito do seguro privado no Brasil é muito sólida. 1929, fundada a Sul América Capitalização, primeira empresa de capitalização do país. Entretanto, somente 3 anos depois, com o decreto número 21.143, que foi oficializada a autorização de funcionamento das empresas de capitalização de acordo com as regras do governo. Então, ela começou, foi lançada, fez alguns títulos, mas 3 anos depois que a coisa ficou bem organizada. E, gente, Sul América Capitalização faz parte do grupo da seguradora Sul América, também como uma geral tradicional, muito forte, muito antiga e ativa e sólida até hoje. 1939, criação do Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. A partir desta data, as seguradoras tinham que compartilhar os riscos que estavam acima de suas capacidades técnicas com o IRB, evitando que recursos fossem mandados para resseguradoras estrangeiras. Aqui é muito importante, tá? Que esse termo resseguro, nós que somos de repente os clientes, pouco sabemos que existe, tá? Então toda seguradora, quando ela é registrada, quando ela é autorizada a trabalhar, ela declara um capital que ela tem, um capital de reservas que ela possui, os ramos que elas vão trabalhar e qual é o seu limite técnico. Qual que é o limite técnico? É o máximo que elas podem assumir de risco para cada contrato de seguro feito, tá? Então existe um limite. Agora, se eu vou extrapolar esse limite, existem as resseguradoras. São seguradoras cujos clientes são outras seguradoras. Então ela não aparece em primeiro plano, mas ela está garantindo que aqueles contratos feitos pela seguradora diretamente com o cliente final, que é o segurado, sejam honrados, tá? E nessa época tudo era mandado para fora, quando era um resseguro. Então foi criado o IRB para que tanto o seguro quanto o resseguro permanecesse no país. Então foi um grande avanço também para o nosso mercado. 1966, nasce a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, com o Decreto-Lei nº 73 de 21/11 de 66. Então foram reguladas as operações de seguros e resseguros. Então é a SUSEP hoje o órgão responsável pela capacitação, habilitação de corretores e pela regulamentação das atividades de seguradoras e resseguradoras. Então é a SUSEP que aprova
a operação de uma nova seguradora no país. É a SUSEP que fiscaliza as atividades, que verifica se elas estão com saúde financeira boa ou não, e ela que regulamenta a nossa categoria de corretor de seguros, porque para vender seguros é preciso fazer um curso de aproximadamente 1 ano, em várias matérias, para que você esteja apto a ser responsável pelo seguro que você está oferecendo e intermediando entre o segurado e o segurador. E no mesmo ano, então, é instituído o Sistema Nacional de Seguros. Veja que interessante, então. Então, o mercado de seguros é muito complexo. Então, ele é formado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, pela Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, pelo Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Um adendo aqui, hoje o mercado de resseguros foi aberto, não é mais um monopólio como era uns anos atrás. Então hoje existem outras resseguradoras nacionais e estrangeiras atuando no país, tá? Sociedades seguradoras regulamentadas, ou seja, todas as seguradoras estão aqui sendo fiscalizadas pelo Instituto Nacional de Seguros. E aqui também vale uma observação. Eu escuto muito de pessoas que querem contratar seguros que falam: vou fazer meu seguro no banco porque é mais sólido, é mais garantido. Vamos entender um pouquinho isso. Seguradora é uma entidade única, exclusiva, com seu CNPJ e independente de outra entidade chamada banco. Por quê? A seguradora ela pode pertencer a um grupo de banco ou ela pode ser independente, não ser associada a nenhum grupo de banco. Tá? Então existem hoje as seguradoras independentes e as seguradoras vinculadas a banco. Agora, esse Sistema Nacional de Seguros, ele fiscaliza todas as seguradoras da mesma forma, com o mesmo empenho, e as garantias são as mesmas, independente de ser vinculado a banco ou não. Então fazer seguros em seguradora vinculada a banco e em seguradora independente estão sujeitas às mesmas garantias, às mesmas fiscalizações. É muito importante vocês saberem disso. E finalmente, o corretor de seguros habilitado, que é o intermediário entre o segurado e a seguradora. Ou seja, quem comercializa oficialmente seguros é o corretor de seguros, porque ele está ali entre o segurado e a seguradora para avisar o melhor que seja para o seu segurado e também levar para a seguradora aquilo que está dentro do que ela está garantindo. Porque existem no todo contrato de seguro suas cláusulas, suas garantias, suas exceções, aquilo que não está coberto, e é preciso ficar claro. Então o corretor de seguro tem esse papel muito fundamental no processo. Então, pessoal, é isso. A história do seguro até 66 foi assim, porque daqui para frente aconteceu muito mais coisa, mas aí foi algumas evoluções, algumas conquistas muito boas, que num futuro próximo eu quero falar sobre isso, mas foi até aqui que tudo se solidificou. Então, se você tem alguma dúvida ainda, se o mercado de seguros no Brasil ele é um mercado sólido, é um mercado que te dá garantias, fique tranquilo, pesquise. Eu vou deixar inclusive no link aqui desse vídeo, na descrição do vídeo, alguns links de informações que eu peguei da SUSEP, dessas entidades que eu estou apresentando para vocês aqui, para que vocês fiquem tranquilos em relação a tudo isso. Vimos então que a história do seguro é muito antiga e ficou claro que esse mercado de seguro surgiu pela necessidade que as pessoas enxergaram de se associarem para suportar coletivamente seus prejuízos individuais. Legal? Gostou do vídeo? Curta, deixe seu comentário, faça perguntas que eu responderei, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para assistir os próximos vídeos. Inclusive, o próximo vídeo é sobre reforma da Previdência, a história da Previdência Social e a importância da Previdência Complementar. Nos vemos no próximo vídeo.